Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Meditação. Fazer a vontade de Deus e aceitar tudo o que te acontecer. Na dor, permanece firme. Suportamos com paciência as dores e enfermidades que Deus nos envia? Unimos com fé e alegria nossos padecimentos aos de Jesus Cristo? Nós nos conformamos com a vontade de Deus e não a nossa em nossas vidas? Estamos resignados a ela? É muitas vezes a mim penoso ser pesada as meditações, mas é necessário. Nossos desejos e mortificações não procedem do amor de Deus, mas sim do amor próprio, que procura pretextos para se desviar da vontade divina. Se desejarmos, por exemplo, agradar a Deus quando nos achamos doentes e de cama, basta repetir estas palavras: Senhor, seja feita a vossa vontade. Palavras essas que agradam mais a Deus do que todas as devoções e mortificações que nos seja possível oferecer-lhe. Não há melhor caminho no serviço de Deus do que aquele que nos conduz a abraçar a sua vontade com alegria. O venerável padre Ávila, Epístola 2, escreveu a um sacerdote que estava enfermo: Amigo, não vos inquieteis com o bem que poderia fazer se estivesse bom, mas contentai-vos de continuar doente todo o tempo que Deus quiser. Se procurais a vontade de Deus, indiferente vos deve ser o estar mal ou de saúde. E certamente assim o podia dizer, porque as nossas obras não glorificam a Deus, mas sim a nossa resignação e conformidade à sua santíssima vontade. Diz também São Francisco de Sales que Deus é mais bem servido por nossos padecimentos do que por nossas fadigas. Em muitas ocasiões, os médicos ou os remédios faltam ou não fazem efeito, ou ainda o médico não percebe a moléstia, ou mesmo ela não tem cura. Em tal caso, devemos unir-nos à vontade divina, que tudo isso dispõe para nosso maior bem. Conta-se de um devoto de São Tomás de Cantuária, que, estando doente, fora à sepultura do santo para recuperar a saúde. Melhorou, pois, e voltou ao seu país. Porém, então pensou consigo mesmo: se a minha enfermidade fosse vantajosa para a minha salvação, que uso poderia fazer da saúde? Neste pensamento, voltou ao sepulcro do santo e lhe suplicou que rogasse a Deus para que lhe concedesse o que melhor contribuísse para a sua salvação. Depois disso, recaiu com a mesma doença e ficou perfeitamente satisfeito, percebendo que Deus o afligia para seu maior bem, a salvação de sua alma. Surio relata o mesmo de um cego que tinha recobrado a vista pela intercessão de São Vedasto, bispo. Mas depois pediu que, se a vista lhe não era proveitosa à alma, queria tornar a ser cego, e tendo feito esta súplica, novamente se achou cego como dantes, pois esta, compreendeu ele, era a vontade de Deus. Portanto, ou estejamos enfermos ou sãos, não devemos pedir nem a saúde nem a moléstia, porém entregarmos-nos inteiramente à divina vontade de Deus, que é quem dispõe de nós como lhe apraz. Mas se pedirmos a saúde, seja ao menos pedida com resignação e expressa a condição de que a saúde do corpo não seja prejudicial à salvação da alma, de outro modo nossa súplica seria defeituosa e não seria ouvida. Porque Deus só ouve aquelas rogativas que são acompanhadas de resignação. Devemos, pois, nos conformar com a vontade de Deus, seja ela qual for. É difícil? Sim, muito. Mas é necessária e a única maneira de verdadeiramente estarmos fazendo a vontade divina. Se temos recebido os bens das mãos de Deus, por que não receberemos também os males, que são um grande tesouro para a eternidade? Numa palavra, tudo vem de Deus, tanto os bens como os males.
Chamam-se males porque nós os chamamos e os fazemos assim. Se os recebêssemos com resignação das mãos de Deus, não seriam para nós males, mas bens enviados a nós por Deus para nossa santificação e salvação. Quando os santos mártires Epicteto e Astion eram atormentados com ganchos de ferro e tochas acesas, não proferiram senão essas palavras: Senhor, cumpra-se em nós a vossa vontade. E quando expiravam, as suas últimas palavras foram estas: Bendito sejais, ó Deus eterno, por nos ter dado a graça de cumprir em nós o vosso santo agrado. A mesma coisa nós devemos fazer quando nos sucedam as doenças, recebê-las todas da mão de Deus, não só com paciência, mas até com alegria. Que maior satisfação poderemos ter do que abraçar as cruzes e saber que, abraçando-as, podemos ser agradáveis a Deus e encontrar o céu? Podia Jesus salvar-nos sem sofrer, mas não. Por nosso amor, quis abraçar uma vida de dores e de desprezos, sem qualquer consolação terrena. Mas, durante toda a sua vida, suspirava continuamente pela hora de sua morte, a fim de ser batizado com seu próprio sangue e limpar-nos das imundícies dos nossos pecados. Em vista de tudo isso, como poderemos deixar de amá-lo de todo o nosso coração e recusar-nos a sofrer alguma coisa por seu amor? É necessário que nos conformemos com sua vontade. Estejamos certos de que Deus não nos envia as cruzes para nossa perdição, mas para nossa salvação e para nos comunicar as suas graças. Diz São Jerônimo: assim como as coisas materiais são lavadas com sabão, assim as almas se purificam por meio das enfermidades. Por este meio nos faz, por assim dizer, tocar com a mão a nossa fraqueza, esclarece-nos acerca de nossa vaidade e desapega-nos das coisas terrenas. As enfermidades diminuem as forças do corpo, reprimem os apetites do nosso maior inimigo, a carne, ao mesmo tempo que nos recordam que a terra é para nós um lugar de desterro. Fazem-nos levar uma vida digna de um cristão e estar preparados para a passagem à eternidade. Por isso é que lemos em Eclesiástico 31:2: uma grave enfermidade faz a alma sóbria. Quando, pois, o Senhor nos visita por alguma doença, examinemos logo a nossa consciência e reconheçamos que temos sim merecido essa cruz. Diz ainda a Sagrada Escritura: Pai meu, se não pode passar este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. As plantas destinadas a serem transplantadas ao paraíso devem deitar suas raízes no Calvário. Elas crescem tão somente à sombra da cruz e não se multiplicam enquanto não forem resgatadas pelo sangue que os açoites, os espinhos e os cravos fizeram correr das chagas do Salvador. Numa palavra, a cruz demonstra a virtude dos santos e aperfeiçoa as obras. Nosso Senhor, quando uma alma se entrega à vida espiritual, costuma socorrê-la com abundantes consolações místicas, em ordem a subtraí-la aos mundanos deleites. Porém, vendo-a estabelecida em espírito, retira sua onipotente mão para obter uma prova do amor que esta alma lhe dedica e ver se ela o servirá e cumprirá sua vontade sem a recompensa deste mundo de delícias sensíveis. Devemos então agradecer ao Senhor quando lhe convém nos favorecer com doçuras espirituais, mas não nos afligir nem nos impacientar quando a entrega à desolação de uma doença. A maior parte dos santos viveram sem consolações. Estas o Senhor não as concede senão raras vezes, e talvez aos espíritos mais fracos, para que não parem na carreira espiritual. As delícias da recompensa nos são preparadas por Ele no céu. Este mundo é o lugar onde as adquirimos pela penitência. O céu é o lugar da recompensa.
Por consequência, os santos não se entregavam ao fervor com deleites, mas sim com penitência. Mas diremos nós: se eu soubesse que essa desolação vinha de Deus, ficaria satisfeito. Pois bem, lancemos fora nossa tibieza e sejamos mais diligentes. Talvez porque estamos em trevas, nos achemos inquietos, nos descuidamos da oração e de nossa vida espiritual, e assim tornamos o mal pior e até inútil. Aceitemos, pois, como um castigo que temos merecido e nos unamos à divina vontade. Não sabemos nós, tantas vezes, que temos merecido o inferno? Então por que nos lamentamos agora? Acaso merecemos receber consolações de Deus? Fiquemos, pois, satisfeitos da maneira com que o Senhor agrada a maneira de nos tratar. Continuai nossas devoções e avancemos com intrepidez, receando que para o futuro nossos lamentos procedam de falta de humildade e resignação à vontade de Deus. Diz a Sagrada Escritura: ai do coração fingido, dos lábios perversos, das mãos malfazejas, do pecador que leva na terra uma vida de duplicidade. Ai dos corações tímidos que não confiam em Deus e que Deus, por esta razão, não protege. Ai daqueles que perderam a paciência, que saíram do caminho reto e se transviaram nos maus caminhos. Aqueles que temem ao Senhor procuram agradar-lhe. Aqueles que o amam satisfazem-se na sua lei. Aqueles que temem ao Senhor preparam o coração, santificam suas almas na presença dele. Aceita tudo o que te acontecer. Na dor, permanece firme. Na humilhação, tem paciência, pois é pelo fogo que se experimentam o ouro e a prata, e os homens agradáveis a Deus pelo cadinho da humilhação. Usemos, então, os momentos de sofrimento, de dor e de doenças, para neste tempo buscar a nossa santificação, o arrependimento sincero de nossos pecados e, finalmente, a salvação de nossas pobres almas pecadoras. Que não seja para nós um tempo perdido. Deus não criou o homem para ele perder o tempo da vida, mas para o salvar e santificar. Assim acontece quando o homem usa o tempo para ganhar o céu. Grandes recompensas teremos se vivermos com resignação e alegria nossos sofrimentos. Feliz do que sofre por Deus durante a vida. Padece algum tempo, mas o seu gozo será eterno na pátria bem-aventurada. Então, terminarão as enfermidades, as moléstias e todas as misérias da vida presente. E Deus nos dará outra vida interminável de pleno contentamento. Chegou o tempo da poda. O talho causa dor. Eis porque é indispensável a paciência. Depois seremos consolados conforme tivermos sofrido. Deus é fiel, e ao que sofrer qualquer coisa com resignação e por seu amor, promete que Ele mesmo lhe será a recompensa, mas recompensa infinitamente superior a todos os nossos padecimentos e sofrimentos. Portanto, se quisermos sofrer com paciência, necessário é que, ao amor de Deus, unamos a humildade. O que cometeu um pecado mortal, lance um olhar sobre o inferno merecido e assim sofrerá com paciência qualquer sofrimento e qualquer dor. Nas humilhações e nos sofrimentos é que se manifestam a santidade. Maldito o amor próprio que quer intrometer-se em todas as nossas ações. Mesmo nos exercícios espirituais, na oração, nas penitências, em todas as obras de devoção, ele acha interesses seus. Não é raro as almas espirituais caírem nesse defeito. Somos nós um daqueles que ainda em nossas devoções buscamos apenas o próprio gosto e a própria satisfação, o próprio prazer e somente aquilo que nos agrada? Peçamos o auxílio de Deus para que de hoje em diante possamos buscar tão somente o que agrada a Ele, o que for de sua vontade e a sua glória. Somos fracos,
mas Ele nos dará as forças necessárias. Busquemos os sacramentos da Eucaristia e da confissão. Façamos todos os esforços para assistir à missa até diariamente, se possível. Diz a Sagrada Escritura: coragem e sede fortes, nada vos atemorize, e não os temais, porque é o Senhor vosso Deus, que marcha à vossa frente. Ele não vos deixará, nem vos abandonará. Deuteronômios 31:6. Afastemos de nosso espírito essa falsa ideia de que aqui na terra encontraremos repouso. Não estamos no mundo para desfrutar de Deus, mas para amá-lo no sofrimento e na luta. Trabalhemos como um bom soldado de Cristo. Uma vida tão heróica só pode ser levada graças a uma luta incessante. Como é belo ver um homem exposto a todas as seduções, a todos os ataques do mundo e do inferno, voltar-se para Deus imperturbavelmente, apesar de suas fraquezas, e dizer: Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade. A santidade não exclui a luta, a dor e o sofrimento. Ela a supõe e a exige. A perfeição na terra não é o repouso nem o prazer. Não é um estado fixo, é uma ascensão para Deus, uma continuidade de esforços, uma tendência incessante para aproximar-se do ideal sobrenatural, para nos aproximar do céu. E se há luta, haverá quedas algumas vezes. O soldado que combate valorosamente expõe-se a golpes e ferimentos, porém suas cicatrizes são para ele títulos de glória. Muitos há que não distinguem na vida espiritual a parte que lhes pertence e a que pertence a Deus. O catolicismo é a religião por excelência do sacrifício. Tudo converge para o altar. Todos os benefícios descem da cruz. A Santa Igreja mesma, com seus canais de graça, os sacramentos, nasce do coração transpassado de Jesus. Todas as cerimônias começam e terminam pela cruz. Todas as consagrações, todas as bênçãos se fazem com o sinal da cruz. Todas as grandes solenidades, quer religiosas, quer profanas, são marcadas com o sinal da cruz. E quanto mais se penetra neste pórtico da Igreja, na sua vida íntima, na alma que a move, tanto mais se percebe o sacrifício. O sofrimento, seja físico ou moral, espreita todas as criaturas sem distinção. O sacrifício amorosamente aceito em união com Jesus imolado é a essência da vida espiritual de cada alma, como é o ponto central da Igreja, como é o resumo da vida de Jesus. Se assim é, minha alma, podes recusar amar a cruz e entregar-te a Jesus? Nós temos a eternidade para gozar de Deus, mas não temos senão alguns anos para sofrer e imolar-nos. Não nos assustemos diante dessa perspectiva de uma vida de imolação, de dores e de sofrimento. Ser vítima com Jesus é sempre estar pronto para aceitar a sua vontade. Ser vítima é aceitar por amor a todas as exigências de Jesus. Não importa que gênero de sofrimentos, que espécie de doença e nem o seu momento. Ser vítima, enfim, é imolar-se todos os dias. É estar sempre contente com tudo, sempre meigo e paciente, sempre sorridente, por amor da grande vítima, que enquanto a maltratavam, enquanto a imolavam, nem sequer abriu os lábios. Coisa assombrosa! Ver um Deus sofrer tantas penas, derramar lágrimas, viver na extrema pobreza, morrer ensanguentado na cruz. Ver enfim um Deus aflito e atribulado durante a sua vida toda, para ganhar o amor dos homens, e ver depois os homens ingratos responderem-lhe com injúrias e ofensas, e negando carregarem a sua cruz. Se o cansaço, o desânimo ou a desconfiança buscam invadir-te, olharás para o céu. Jesus lá está e cuida de ti. Ninguém te arrancará de suas divinas mãos. Ele é o amigo fiel que começou e terminará a obra de tua santificação. Terminá-la-á
não obstante as dificuldades exteriores e interiores, contanto que tenhas confiança nele e que o deixes agir em tua alma. Ama muito a Deus. Repete constantemente que o amas. Pede-lhe sempre mais graças, mais luzes, mais força. Volte-se a ele sem jamais te cansar de fazer sua vontade. E sua santidade estará garantida e poderemos então dizer: combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. Quando a alma se entrega à oração, não pode derivar dela maior vantagem do que a união com a vontade divina. Nos resignemos então e digamos: Senhor, eu aceito esta tribulação de vossa mão e a aceito pelo tempo que vós quiserdes. Mesmo quando vos fosse agradável que eu permanecesse aflito por toda a eternidade, eu estou satisfeito. E assim, esta oração, ainda que penosa, vos será mais vantajosa do que as mais suaves consolações. Se quisermos viver em paz contínua, tenhamos de agora em diante o cuidado de nos unirmos estreitamente à vontade de Deus, dizendo em tudo o que nos suceda: Ita pater quanim sic fuit placitum ante te. Senhor, assim é do vosso agrado, seja feito assim. Para este fim, devemos dirigir todas as nossas meditações, comunhões, visitas e orações. Ofereçamo-nos incessantemente ao Senhor, dizendo: Meu Deus, eis-me aqui, disponde de mim segundo a vossa vontade. Santa Teresa oferecia-se a Deus pelo menos 50 vezes ao dia e pedia-lhe que dispusesse dela a sua vontade. Quando as cruzes se nos afigurarem demais pesadas, lancemos um olhar sobre Jesus crucificado e pensemos na glória celeste. Meu divino Redentor, vinde e doravante reinai somente vós na minha alma. Atraí a vós toda a minha vontade, a fim de que só deseje e queira o que vós quiserdes. Meu Jesus, no passado tantas vezes vos desagradei, opondo-me às vossas santas vontades. Arrependo-me disso e detesto de todo o coração. Mereço os castigos, não os recuso, mas não me castigueis privando-me do vosso amor. Ó sangue sacratíssimo do meu Jesus, em vós espero estar sempre ligado à sua divina vontade. Ela será a minha guia, o meu desejo, o meu amor, a minha paz. Nela é que sempre quero viver e repousar. Em tudo que me acontecer, direi sempre: Meu Deus, assim o quiseste, assim eu também o quero. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria, viva Cristo Rei. Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. São Pio X, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.